né? Pedir desculpa pelo que aconteceu, na realidade nem eu sei o que aconteceu, eu acho que a caixa de e-mail ela bloqueou e eu tinha mandado a atividade, então quando eu fui buscar o material ele não estava aceitando, tá bom? Mas a gente vai fazer todo o material agora, e lembrando que essa semana eu vou estar passando para vocês o material para a gente trabalhar e na próxima sexta-feira, vocês, até na sexta-feira, né? Vocês vão estar me entregando esse material, porque ele vai ser avaliativo, tá bom? Então, assim, pode ser que seja um questionário, um trabalho, eu ainda vou dar uma olhada para a gente ver o que, que dá para ir fazendo para não acumular muito material, porque daqui uns dias chega a nossa avaliação, né? E a gente precisa de nota para compor a avaliação de vocês. E é através dessas atividades que a gente vai ter essa avaliação. Então, eu preciso que vocês façam esse material, ele é individual, né? E que depois vocês me mandem por e-mail, ok? Então, a gente vai compartilhar agora a tela, né? Para a gente poder dar início ao nosso material. Era isso aqui que estava me dando dor de cabeça para achar, mas depois de trancos e barrancos deu certo, né? Eu falei para vocês na aula passada que eu ia estar negritando todas as o que a gente já trabalhou, inclusive as outras coisas que entram nesses outros pertinentes ao conteúdo. Hoje nós vamos falar da evolução histórica da contabilidade, ou a gente pode falar, né, a história da contabilidade. Toda ciência, né, ela teve um início, toda ciência, ela busca a história dela para a gente conhecer como que aconteceu, né? Como surgiu a história da contabilidade. Então, é sobre isso, até chegar à data de hoje, como é essa contabilidade, como ela evoluiu com o passar do tempo e como ela está hoje, né? Então, em primeiro lugar, é importante vocês lembrar, conforme a gente falou, nas aulas anteriores, primeiro, você entrou na sala, eu faço a chamada. E segundo, é importante vocês terem esse material salvo, de repente nem precisa imprimir, a gente está falando isso em toda a aula, né? Não precisa imprimir, mas é importante você ter como anotar esse material, porque em algum momento pode ser que a gente fala alguma coisa e você pode não entender. Então, é importante você ter esse material em mão, né? Então, assim, anota, observa o que está acontecendo, porque aí nas atividades de vocês vai ficar mais fácil, né? Porque não é porque é teoria, né, gente? Eu acho que acaba sendo até muito mais difícil, porque a gente fala tanta coisa ao mesmo tempo e é tanto conteúdo que depois confunde tudo, né? Então, a gente vai falar dessa história da contabilidade porque ela marcou, né, essa contabilidade que é hoje. Tudo tem uma evolução de melhora. Nós falamos que a contabilidade ela é uma ciência e essa ciência ela busca a cada dia, né, desenvolver mais em prol do patrimônio de uma empresa. Então, primeiro a gente vai falar o que aconteceu nesse período com a contabilidade. Primeiro, né, a origem. A gente aqui nos livros e aonde a contabilidade tem relatos, ele fala que não existe um período determinado, uma data, tal dia, de tal ano, não. Então, aqui ele fala que não há um conhecimento direto, primeiro, de quem inventou a contabilidade. Não teve um mentor, uma pessoa que falou, olha, eu vou criar a contabilidade. Não, não tem. Mas já se sabe, né, conforme a gente vem falando, que a contabilidade ela é uma ciência e que ela é muito antiga. E, inclusive, ela se mistura com a evolução da história da humanidade. Por exemplo, lá muito atrás, né, como que começou essa contabilidade, ela tem tudo a ver com o período do início do homem também.
Então, ele vai, inclusive, falar dos primeiros registros, né? Quando a gente falou aqui que a contabilidade é muito antiga, inclusive ele fala que a contabilidade iniciou no período primitivo. Então, que período é esse? Aquele período do homem da caverna ainda, né, gente? É um período que não existia ainda casa, eles moravam em caverna, né? Então, essa parte da contabilidade, realmente, ela iniciou aí. É muito rudimentar e muito antigo, mas naquela época que o pessoal vivia contando pedrinha ali, né? Eles vestiam aquelas roupas bem da época da caverna mesmo, eles já tinham uma maneira própria, esse pessoal, essa vamos dizer assim, esse pessoal da época, eles já faziam um controle do patrimônio deles. Por quê? Eles tinham, mesmo vivendo um período rudimentar, eles tinham bens, que naquela época não era considerado bens ainda, mas eles já entendiam que aquilo que eles estavam juntando valia dinheiro e que por aquele dinheiro era o patrimônio deles. Então, não era denominada ainda uma contabilidade, mas eles já queriam fazer o quê? O controle deles, né, do patrimônio deles. Eles já queriam fazer, porque eles já tinham uma noção disso. O que era o patrimônio deles na época? Olha aqui, era rebanhos, fardo de alimentos, instrumento de caça e pesca e outros bens que se contava. Quando eu falo quantitativo, vocês veem que os bens eram totalmente diferentes do que a gente denomina hoje. Não é isso? Então, eles contavam, por exemplo, cabeça de gado, cabeça de ovelha. O que eles tinham na época era isso. Naquela época, ninguém tinha casa, então era uma coisa bem rudimentar. Então, aqui, ó, ele mostra que nessa época, deixa eu apagar aqui, que o homem dessa época ele já preocupava com a riqueza dele, ele já queria saber, né? E ele queria já criar uma metodologia para ele chegar e falar, olha, isso aqui é meu, para não misturar. Então, de acordo com a contabilidade, esse processo ele era feito na memória dos homens, ou seja, ele guardava na cabeça. Mas logo depois começou a surgir as gravuras. Daqui a pouco a gente vai, inclusive, ver essas gravuras, que eu coloquei algumas figuras, né? Eles gravavam aonde? Na pedra, que é o que eles tinham naquela época. Então, eles gravavam, por exemplo, 10 cabeças de gado, aí eles gravavam na pedra. E essas figuras, elas eram consideradas numerais para eles, porque ali ele sabia que ele tinha aquele tanto de cabeça de gado. Com isso, ele gerava o patrimônio dele, ok? Então, ele registrava cara de animal e o número correspondente àquele tanto de cara foi chamado os primeiros registros da contabilidade, que era dessa civilização sumério-babilônico. Então, era através deles, desse controle, que a contabilidade mostrou os primeiros registros dela, que provavelmente até hoje deve ter isso em algumas pedras, né, nesses locais. Então, a contabilidade ela passou a ter os primeiros registros na pedra e depois na argila, né, que a gente chama argila. Deixa eu só ver quem está aqui na sala esperando. Não, já coloquei todo mundo. Então, depois eles começaram a pegar a argila, que é um barro, não é isso? E nessa argila também eles começaram a fazer esse controle deles, do que eles tinham. A contabilidade, ela tinha nessa época, né, como um foco principal o controle. Então, com o passar do tempo, começou a surgir a evolução do homem e do comércio. Como que esse comércio surgiu?
eles não tinham como, por exemplo, vender. Por exemplo, eu tinha 10 cabeças de gado, eu não tinha como vender. Por quê? Naquela época não tinha moeda ainda, não tinha o dinheiro. Então, eles começaram a fazer um comércio, cada um fazia colocava sua barraquinha ali, né? E aí eles faziam uma troca. Então, tinha gente que tinha, por exemplo, galinha, aí eles trocavam. Então, assim que começou o comércio, mas até então esse comércio não era movimentado pelo valor monetário, e sim pela troca. Então, aqui, ó, ele fala que a contabilidade tinha como foco principal o controle. Então, no início era para controlar o que eu tinha e depois ela passou a ser uma atividade de comércio, que é isso que eu falei, essa troca. A partir daí, deixa eu só anotar um nome aqui. A partir dessa troca, eles começaram, né? Eles trocavam os bens dele. Eles começavam a trocar os bens dele. Começou muito lentamente, com a evolução, com o passar do tempo, a surgir as primeiras moedas. Eles viram que já não dava mais, e aqui não fala, mas começou a surgir a moeda, mas essa moeda ela veio a partir da criação do sistema monetário, que mais na frente a gente vai ver o que representa esse sistema monetário, né? Que é a Casa da Moeda, depois futuramente o Banco do Brasil, ele foi evoluindo, mas a princípio surgiu essa evolução, né, com a criação de um sistema monetário que evoluiu muito e tem evoluído até hoje, né? Com essa evolução e essa criação da moeda, através de papel, né? Porque aqui, inclusive, fala, os egípcios representam o papel de extrema importância na evolução da contabilidade. Por quê? Porque era eles. Até hoje, esse país ele tem vamos dizer assim, esse controle do comércio e essa questão da troca de mercadoria. Eles foram os primeiros povos a utilizar o dinheiro e um valor monetário nos registros dele. Então, eles tiveram muito peso nessa época, porque em outros lugares não se utilizava ainda o valor monetário ou a moeda. E os egípcios foram os primeiros. Há registro, gente, a contabilidade, essas trocas, a moeda, essa troca de mercadoria, há registro dela em 6.000 anos antes de Cristo. Por isso que quando a gente falou na aula passada do nosso padre, né? Nós falamos que ele seguiu Jesus, então quando ele estava, né, que ele já chegou a esse período, já existia muito antes, né, que fala 6.000 anos, é muito tempo, né, gente? É muito tempo, 6.000 anos. Então, aqui já fala que já existia registro, né, que utilizava essas contas e já utilizava os primeiros controles administrativos e financeiros. Porque na era de Cristo já tinha os reis, eles já utilizavam ali, né, um tesouro muito grande, então já tinha esse controle. Então, esse registro que já começou da contabilidade, inclusive ele chama de fisco real, que era uma fiscalização que trabalhava só com a moeda. Ele fala que os egípcios, nessa época, já tinham todos os seus bens, já era feito todo um controle, né, financeiro e administrativo. Então, 6.000 anos antes de Cristo. Então, a gente falou aqui, primeiro, né, dessa comunidade, desse país dos egípcios. Aqui fala dos gregos, né, que os gregos também, eles tiveram uma grande participação, que em 2.000 anos antes de Cristo já havia apuração de saldo e confrontação de contas de custo e receita. Talvez naquela época não era entendido como é hoje, né? Com todos os conceitos que a gente tem.
mas já existia todas essas contas, e quando eu falo uma confrontação, eu estou falando de uma análise para outra, né? Que eles procuravam, né, entender a escrituração contábil para a administração pública, que era muito utilizado na época, né, que eram os reis, e também para a bancária. Aqui ele fala também que no período medieval, chamado de Era Técnica, é, devido às grandes invenções, houve o aperfeiçoamento e o crescimento da contabilidade. Essa era técnica, ela desenvolveu muito a contabilidade, porque ela passou a ter uma nova visão. Ela deixou de ser escriturada de uma maneira rudimentar para passar para uma era totalmente diferente, bem mais à frente do que eles viviam. Então, no período medieval, denominado Era Técnica, devido a grandes invenções, houve o aperfeiçoamento e o crescimento da contabilidade por conta do capitalismo. Várias indústrias, vários comércios, né? Eles começaram a abrir essas indústrias com isso. O capitalismo foi crescendo e aí, de uma maneira muito leve, não ainda consistente, como nós conhecemos hoje, né? Foi de uma maneira assim, talvez nem visível, começou a época do débito e do crédito. Nesse período também, né, da medieval, iniciava o trabalho assalariado, porque até então as pessoas eram pagas com troca também, né? Então as pessoas faziam, pegava, eles trocavam ali alguma coisa, mas a partir daí começou a iniciar o trabalho assalariado, tornando a contabilidade ainda mais ampla e, com isso, também, pela primeira vez, surgiu a conta capital. Então, até aqui a gente percebe que foi surgindo muito, vamos dizer assim, lentamente. Ela era utilizada, né, 6.000 anos antes de Cristo, a contabilidade era utilizada, mas ela veio desenvolvendo principalmente essa época aqui, ó, medieval, era técnica, muito devagar. Depois, nesse período que começou o salário, a parte dos trabalhos assalariados e a conta capital, porque a conta capital ela representa um valor que é colocado na empresa. Então, até então, não tinha. Era tudo daquela pessoa, eram bens de pessoa física. Quando tirou essa mudança de salário para a conta capital, é porque já começou a desmembrar. O método das partidas dobradas foi um método que nós utilizamos para cada débito, ou para cada débito um crédito, ou para cada débito 2 créditos. Isso é chamado método das partidas dobradas. Ele teve origem na Itália. A Itália é outro país que teve muita importância no desenvolvimento da contabilidade também por um determinado período. Todos esses países ou cidades, elas colaboraram de alguma maneira com o crescimento. Até aqui a gente nem falou do Brasil ainda. Então, a contabilidade, ela veio de outros países primeiro. O método da partida dobrada teve origem na Itália, surgindo como consequência a necessidade da contabilidade de custo. Então, ele veio porque eles precisavam, né? Existia uma necessidade desse método dentro da contabilidade de custo. Então, vocês observam porque nós temos vários tipos de contabilidade. Nós temos contabilidade industrial, bancária, comercial, contabilidade de custo, contabilidade pública, né? Então, naquela época, o foco não era tanto a comercial,
Porque foi nessa época que as grandes indústrias, pela questão do capitalismo, que elas começaram a ter um amplo desenvolvimento. Então, esse método da partida dobrada, ele surgiu pela necessidade de fazer essa contabilidade de custo. Nessa mesma região também surgiu uma das principais escolas de contabilidade, que é a escola italiana. Nós vamos falar dessas escolas, por que que tem que falar das escolas? Nós chamamos escolas de pensamento contábil. É justamente porque várias escolas em vários países elas trouxeram grande crescimento e grande contribuição para a contabilidade. Então, foi nessa mesma época aí do método das partidas dobradas lá na Itália que surgiu uma das principais escolas, né? Ele coloca aqui, inclusive, que talvez pode ser até a principal. Ele deixa uma prerrogativa aqui, ou uma exclamação, né? Que foi a escola de contabilidade na Itália, chamada de Escola Italiana, que nós vamos abordar ela daqui a pouquinho. Aqui eu trago para vocês a origem de um vocabulário da contabilidade. Então, a contabilidade ela é representada por um vocabulário muito rico dentro desse crescimento da contabilidade. Foi deixado, na realidade, ele cita aqui uma herança de períodos anteriores que chama atenção. E aqui ele fala que, inclusive, os profissionais da contabilidade devem se orgulhar muito. Porque, gente, às vezes você fala assim, não, isso não tem nenhuma importância. Veja bem, nós, como pessoa física, a nossa história, por exemplo, onde eu nasci, quem são meus avós, quem são meus bisavós, é a minha história. E isso é importante? Sim, é importante. Nós abraçamos uma causa que é a contabilidade. Essa contabilidade ela vai fazer parte como a sua profissão, né, para o resto da sua vida. Então, essa contabilidade que você faz hoje, ela vai fazer parte da sua vida. E a partir do momento que você vai exercer uma profissão, pode ser que amanhã ou depois um neto seu, um filho, ele vai querer saber alguma coisa. Como hoje, por exemplo, uma pessoa chega em você e fala: Ah, você é de tal lugar e tudo, ele quer saber a sua história. Assim é a história da área que você atua. Então, aqui fala que o profissional contabilista ele tem que se orgulhar dessa herança que nós, contabilista, que veio para nós. Tem muitos detalhes, como a gente falou do padre, né, que ele era um cobrador de imposto. Tem outros detalhes, inclusive não é da perícia, da auditoria. Eles falam que há muito tempo já era feita a auditoria e até a perícia. Então, tudo isso aí, para chegar até aqui, no século que nós estamos, nós passamos por toda um período, e esse período é muito antigo. Então, para nós, é sim uma herança de grande importância, né? De acordo com Judícibus, a maior parte da palavra é proveniente de um período renascença. Período esse onde podemos citar fatos como o primeiro registro completo de escrituração por método da partidas dobradas. Então, faz parte. Depois ele fala também que também é na Itália esse método das partidas dobradas e a ligação entre a contabilidade e a matemática. Inclusive, a gente até tinha falado isso naquela aula onde a contabilidade é considerada uma ciência social. Muita gente acha que é uma ciência numérica, né? Vamos pensar assim, e não é. Mas aqui ele fala que houve uma ligação muito forte entre a contabilidade e a matemática. A gente falou, inclusive, desse livro, né, do Frei Francisco Luca Pacioli, que era a Suma da Aritmética. E ele considera outras coisas, onde incluía nesse livro
o método das partidas dobradas, e ele apresentava mais ainda, ele apresentava o raciocínio que se baseava esse método junto com a contabilidade. Então, esse livro ele veio para agregar valores à contabilidade. Ele é um livro muito antigo, mas ele deixou marcado a importância da contabilidade nesse raciocínio. Aqui tem outros vocabulários que eu coloquei aqui, ó, serve um breve exemplo de rico vocabulário. Palavras que resultam da renascença, né, de quando surgiu. Débito, crédito, lançamentos diários, razão, contas, balancetes, balanço, etc. A palavra contabilidade, ela surgiu na Itália com o termo contabilita. Então você fala, por que contabilidade, né? Por que esse nome contabilidade? Então, se alguém perguntar para vocês algum dia ou cair em alguma questão de concurso, a palavra contabilidade, ela nasceu na Itália com o termo contabilita, tá? A palavra crédito, né? A gente fala assim, muita gente não concorda, por exemplo, com a palavra crédito. Fala, crédito é porque eu tenho, né? Crédito é porque eu tenho dinheiro? Não, na contabilidade é o contrário. Então, aqui, ó, muita gente não concorda, crédito, débito, né? Ah, mas débito não é quando eu devo? Então, esse conceito, ele ficou para trás, a partir do momento que a gente começou a trabalhar a contabilidade. Então, a palavra crédito, ela vem da mesma raiz da palavra credo, ou seja, alguém em que se acredita, como a profissão de fé cristã no credo dos apóstolos. Também pode se referir a pessoas na quais se acredita, como credores, depositando a ela uma confiança, né, de algo que aqui ele cita o dinheiro. Então, quando eu acredito e eu deposito uma confiança numa pessoa, me gera o quê? Um crédito. A origem latina é credere, cuja contratação é CR nos lançamentos diários. Ou seja, quando você vai fazer o livro diário, o que é o diário? O livro diário, né? O livro diário, vocês já passaram por isso aí, eu acredito, né, no início da contabilidade. O livro diário, ele é para lançar o que acontece dia a dia na empresa. Ou seja, começou o mês de setembro agora. Então, tudo que aconteceu dia 1º vai lançar no livro diário. Dia 2, livro diário. Então, o diário, ele recebe as contas diariamente. E quando você vai lançar, ele tem essa denominação aqui, que é colocada antes, né? CR de crédito. O termo patrimônio originou-se da ideia de herança. Quer dizer, quando eu tenho um patrimônio, ele representa o que eu tenho. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando eu falo patrimônio, ele é uma ideia de herança, mas na prática não é bem assim quando a gente faz o balanço e apura tudo. Então, ele é considerado uma herança onde o legado deixado a uma pessoa era dissolvido, né, que passava de uma pessoa para outra. Isso é o patrimônio naquela época, né, gente? Porque, assim, houve e existe, mesmo sendo considerado meus bens, o meu patrimônio, hoje ele tem que ser avaliado de uma maneira diferente. E logo o termo passou utilizado para quaisquer valores herdados, né? Dívidas, devedores, debentures e débitos. São palavras que resultam da base debere, ou dever, cuja contratação é DR nos lançamentos diários. Então, DR de quê? De débito. Como nós temos CR de crédito, então DR de débito, CR de crédito. Aqui a gente traz uma outra, a gente está falando de palavras na contabilidade, né, que são utilizadas e que foram criadas no decorrer desse período. A palavra cheque vem de um período em que se cobrava os impostos na Inglaterra, onde fichas eram colocadas em um pano xadrez. Olha que interessante.
em um enquadrado indicando dinheiro devido em outro dinheiro pago e em outro uma espécie de métodos da partida dobrada. O pano sendo xadrez levou o similar inglês, serviços americanos, eu não vou ler porque está em inglês, denominado ex-cheque, mais tarde ao serem emitidos pelos títulos públicos. Hoje nem usa cheque mais, né, gente? Então, isso aqui é só para questão de conhecimento. Nós vamos falar um pouco agora dessas escolas que eu falei para vocês. Escolas que tiveram grande participação na vida, né, da contabilidade, no desenvolvimento da contabilidade e no crescimento dessa contabilidade. Essas escolas, pessoal, a gente vai falar só algumas, né, algumas escolas, mas deve ficar claro para vocês que existe várias escolas de pensamentos contábil. E que essas escolas, primeiro, qualquer prova de concurso, ou mesmo do CFC, é muito cobrado essas escolas. Então, assim, não é uma questão só de, não, participou, não. Ela vem nos livros, ela é cobrada a todo momento. Como eu falei, inclusive na prova do CRC, cai muita questão sobre escolas de pensamentos contábeis. Então, a gente não vai conseguir abordar tudo aqui no texto, mas eu gostaria que vocês depois fizessem uma avaliação. A gente vai ter atividade ainda para fazer, né? Provavelmente vai ser cobrado também, mas a importância que essas escolas tiveram no crescimento e no desenvolvimento da contabilidade. Primeiro, nós vamos falar da escola europeia, em destaque a Itália, né? Então, o exponente mais importante dentro da contabilidade foi, sem dúvida, a escola italiana. Inclusive, a gente falou dela lá atrás, né? Que ela foi a primeira escola que desenvolveu o método das partidas dobradas. Então, com certeza, ela foi uma das principais escolas de contribuição para a contabilidade. Aqui ele cita que a contabilidade passou por um importante amadurecimento nesse período, tornando-se uma disciplina adulta e completa do século XIII até o século XVII na Itália. Então, vocês estão observando que foi 4 anos de total desenvolvimento. Quando ele fala que ela passou por um período de amadurecimento, quer dizer que vários fatos aconteceram para fazer com que a contabilidade ela crescesse muito e desenvolvesse nesse período do século XIII até o século XVII na Itália, quando diversas cidades italianas serviram de entrepostos comerciais. Então, não resta dúvida que a escola italiana foi de grande importância para a ciência, não só na Itália, né, porque como era feito lá, mas a contribuição dela foi para o mundo todo, né? Porque, inclusive, nós aqui, ela desenvolveu e veio com tudo para os outros países. Aconteceu lá, mas a gente aproveitou e aproveita muito desse desenvolvimento. A escola italiana foi de grande importância para a ciência pelo mundo. Também foram os italianos os primeiros escritores contábeis. Olha que legal, né? Os primeiros escritores que escreveram livros, gente, porque vocês sabem, não é fácil. Para você escrever um livro, você tem que ter muito conhecimento, né? Principalmente da contabilidade, por ser uma ciência, por estar em efetivo desenvolvimento, crescimento e estar mudando todo dia. Então, um desses escritores, né, foi o Pacioli, o Giuseppe e o Gino, e teve outros, né? Também teve o Frei aqui, ó, que a gente não pode deixar, né? O Frei Luca Pacioli, que é o Pacioli, né? Que uma das obras dele foi em 1494.
que ele destacou a contabilidade pelo método das partidas dobradas. Já tratava da teoria contábil do débito e do crédito, dos inventários, dos livros mercantis. Então, assim, nessa época já formava, ele cita aqui, o corpo da contabilidade, que hoje a gente tira proveito dele. Foi a partir disso aí que hoje, nós podemos falar da contabilidade com propriedade e com conhecimento. Foi pela participação desses autores, né, que foi o Giuseppe, o Gino e o Pacioli. Então, a contabilidade que se conhece, né, foi um período que mais evoluiu na parte teórica, foi esse período, ele cita, né, que os séculos seguintes eles tiveram crescimentos. Porém, ele fala que assim, os séculos seguintes foram caracterizados pelo avanço da teoria já consolidada, ou seja, cresceu através dessa teoria que já veio para nós. Então, houve crescimento? Sim, houve crescimento, porém, ela já veio com a base, né, desse período, e ela, na realidade, ela vem só somando a partir daí. Então, isso foi até o século XVII, já no século XIX, ele passou a ser conhecido como um período científico, né? Então, já passou a estudar mais a contabilidade. E a teoria da contabilidade avançou muito, com muitas outras necessidades nesse período. E aí ele fala aqui, para encerrar essa questão da escola italiana, que foi os Estados Unidos, né, que evoluiu com a prática. A Itália, ela teve grandes evoluções, né, na questão da teoria, sendo uma das escolas mais importantes, mas foi os Estados Unidos que conseguiu pegar essa teoria e passar ela para a prática. Então, ele teve uma grande evolução da prática para a teoria. Então, esse é o período da escola italiana. Aí, como a escola nos Estados Unidos evoluiu para a prática, a gente já vai pegar o gancho, né, e falar um pouquinho da escola norte-americana. Oi? Começa. Alguém quer falar, gente? A Monique, a Denise, a Geis, alguém está querendo? A Maria Cardoso, quer fazer alguma pergunta? Tá tudo certo. Tudo certo, professora? Vocês são muito lindas, gente. Ninguém quer perguntar nada. Não, eu fico aqui tão sozinha. Mas olha, nossa aula está encerrando, a gente vai dar de 8 a 10 minutinhos e eu espero vocês, tá bom? Para a gente concluir essa aula de sexta-feira, para a gente poder ser feliz no final de semana, né? Bom, professora. Então, eu espero vocês daqui a pouquinho, tá bom? Eu vou mandar o link de novo, porque eu não sei se eu consigo, porque ele interrompe para gravar a aula. Então, demora um pouquinho, às vezes, para mim receber vocês pela gravação, porque quando encerra aqui, ele já vai gravar automaticamente a aula que eu passei para vocês, tá? Então, um beijinho e até daqui 10 minutinhos, todo mundo na sala. Até.